Olá, gente. Hoje nós vamos falar do sistema respiratório, sua anatomia e sua fisiologia. O que vem a ser o sistema respiratório? São todas as estruturas orgânicas responsáveis pela entrada do ar atmosférico e a saída do ar atmosférico do nosso organismo. Para que serve? Está lembrado que nós fazemos respiração aeróbia? Então, o oxigênio tem que penetrar no nosso sistema e o gás carbônico tem que sair do nosso sistema. Isso é uma responsabilidade do sistema respiratório como um todo. O sistema respiratório, anatomicamente falando, ele é dividido em dois momentos. O que nós chamamos de vias aéreas e os nossos pulmões. As vias aéreas são as responsáveis pela captação do ar atmosférico externo e a canalização dele até a área interior dos pulmões. Os pulmões serão responsáveis pela deixa do ar oxigênio para sangue, gás carbônico sangue para o ar. Então, são dois momentos distintos, a captação do ar e a transferência dos gases respiratórios. Vamos acompanhar inicialmente o fator anatômico e posteriormente o fisiológico. Anatomicamente falando, nós começamos o sistema respiratório através das vias respiratórias, das vias aéreas, das fossas nasais. As fossas nasais abrem-se na região anterior do nariz e faz uma grande curva por dentro da nossa cabeça. Durante esse trajeto, o ar vai ser limpo através de cílios e secreções produzidas pelas fossas nasais. A finalidade é adequar esse ar atmosférico, cheio de impureza externa, à realidade interior dos nossos pulmões. Então, durante o trajeto do ar pelas fossas nasais, o ar será limpo, as partículas serão retiradas e a temperatura e umidade deles adequada ao interior dos nossos pulmões. Esse ar, então, vai passar pela área da faringe, que é uma área comum tanto ao sistema respiratório e ao sistema digestório, atingindo, então, a laringe, que já fica situada na região anterior do nosso pescoço. O início da laringe é formado pela região da glote, onde existe uma lâmina cartilaginosa denominada de epiglote. A finalidade dela é fechar o sistema respiratório quando nós comemos e abrir o sistema respiratório, fechando o digestório, quando nós respiramos. O ar, então, vai passar pela laringe até atingir a base aqui do pescoço, onde começa, então, a traqueia. Nesse trajeto, na entrada da laringe, existe uma prega muscular denominada de cordas vocais. As cordas vocais, então, são músculos que vibram com a passagem do ar, produzindo um som. Esse som é articulado a nível de boca, passagem do ar pelo nariz, criando, então, as palavras. Então, o falar, o ato de falar, é criado inicialmente na nossa laringe, com a reverberação das cordas vocais pela movimentação do ar, depois articulado a nível de boca. A nossa traqueia, então, é um tubo permanentemente aberto, formado por anéis cartilaginosos, que vai começar aqui, na base do pescoço, descendo mais ou menos até o início do tórax, onde então ela sofre uma bifurcação, originando os brônquios. Então, as fossas nasais, dá início ao trajeto do ar, passamos pela laringe, chegamos na traqueia, atingimos os brônquios. Cada brônquio, então, será canalizado para dentro de um pulmão. Vamos observar primeiro o pulmão do lado direito e depois o pulmão do lado esquerdo. O pulmão do lado direito, ele é maior, justamente, dividido em 3 setores, mantém uma troca gasosa muito mais intensa, ou seja, o ar vai penetrar aqui e através de minúsculas bolsinhas denominadas de alvéolos pulmonares, permitirão que os gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico trafeguem do ar para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea para o ar. Então, ele vai descer pela traqueia, vai entrar pelos brônquios e observemos então, o pulmão direito é dividido em 3 setores. Dentro dele, nós vamos encontrar minúsculas bolsinhas, que são os alvéolos pulmonares, onde ocorrerá a hematose. Se nós atentarmos para o lado esquerdo do nosso corpo, o nosso pulmão esquerdo, ele é menor. Por quê? Porque ele tem uma grande concavidade para abrigar a extremidade do coração. O nosso coração não está do lado esquerdo,
ele está no centro do tórax, mas ele tem a extremidade ventricular dele virada para o lado esquerdo. Por esta razão, o pulmão esquerdo é ligeiramente menor, dividido apenas em 2 setores. Essa concavidade aqui, provocada pelo músculo diafragma, é justamente para abrigar a ponta do coração. Se nós atentarmos aqui para o interior do pulmão, nós vamos observar a ramificação do brônquio, né? Então, ó, traqueia, o brônquio penetra e ramifica. O que nós vemos aqui em azul é justamente a ramificação dos brônquios, gerando os bronquíolos. E a vascularização intensa para que possa ocorrer a troca gasosa. O sangue em vermelho vai levar resíduos, o azul também, onde então os gases respiratórios serão trocados a nível de alvéolo pulmonar. Toda essa movimentação vascular que existe aqui, a única finalidade dela é permitir que os gases respiratórios cheguem até os pulmões e que ocorra a hematose. Essa movimentação de ar vai depender da movimentação muscular. Os nossos músculos respiratórios é que serão responsáveis pelo movimento do ar de entrada e de saída do pulmão. Então vamos acompanhar novamente. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chegando até aos alvéolos pulmonares. Quando a gente olha o conjunto de bronquíolos e alvéolos pulmonares, nós observamos um aspecto de uma árvore. Por esta razão, o interior do pulmão é denominado de árvore brônquica. Então, a árvore brônquica é o conjunto de bronquíolos e alvéolos pulmonares. O nosso pulmão é revestido por uma serosa denominada de pleura. Na realidade, existem 2 pleuras, uma que fica bem junto à área das costelas e a outra que fica efetivamente em cima da estrutura pulmonar. É justamente o movimento dessas 2 pleuras que permite a expansão e a volta do pulmão durante o movimento respiratório. Dessa maneira, nós observamos todo o trajeto do ar até o interior do pulmão. Como as trocas irão acontecer? De que maneira elas irão acontecer dentro do interior dos nossos 2 pulmões? É isso que nós vamos estudar na fisiologia respiratória. Vamos agora observar uma enquete onde um professor de yoga vai tentar fazer com que um grupo de pessoas na rua demonstrem, ou pelo menos tentem demonstrar, como é o procedimento respiratório. Na realidade, a finalidade é observar o que a yoga trabalha muito bem, que é o movimento respiratório. Vamos a essa enquete. Oi pessoal, vocês já ouviram falar ou já praticaram yoga? Já ouvi falar, mas nunca pratiquei. E você? Nunca também. E você? Também não. A respiração no yoga é composta de três partes. Respiração baixa, média e alta. Que legal. Isso, olha só, perfeito. Aqui. Continua, tudo uma só, não solta o ar. Isso, até em cima. Agora inspira alta, média e baixa. E foi bacana, hein? E aprender. Então você vai começar respirando por aqui, vai colocar o abdômen para fora, vamos lá. Isso, foi mais ou menos. Tá, coloca o abdômen para fora, continua, inspiração e mais para cima agora. Baixa, média e alta. Agora inspira alta, média e baixa. E contrai bem o abdômen. Vamos começar a observar agora a fisiologia respiratória como um todo. Inicialmente, vamos observar a ventilação pulmonar, que é algo extremamente importante, é algo, inclusive, que a yoga dá um ênfase muito grande. Por quê? Porque é o controle de entrada e de saída de ar do nosso sistema. Quando nós inspiramos e expiramos, nós estamos ventilando o pulmão. Então, esse movimento de entrada e de saída de ar, ele é extremamente importante quando ele é cadenciado. Isso porque dá tempo do nosso organismo processar exatamente a troca respiratória. Então, quando se fala em ventilação pulmonar, está se falando dos movimentos de inspiração e de expiração. Agora, como eles ocorrem? Por que nós conseguimos inspirar e expirar? Já parou para observar que você não pensa nisso?
ele acontece naturalmente. E por que ele acontece naturalmente? Simplesmente porque nós temos um processo de contração muscular que executa esses movimentos. Observemos o esquema aqui. A contração muscular, ela vai ocorrer em dois grupos de músculos. O primeiro, o diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. O segundo grupo são os músculos intercostais, são aqueles que tracionam as nossas costelas, expandem a caixa torácica. O que vai acontecer é que, por uma ordem automática de uma região encefálica chamada de bulbo, o diafragma se contrai, os músculos intercostais também, ampliando a caixa torácica. Quer dizer, ela tem um tamanho determinado. Quando ela aumenta, a pressão interna do nosso tórax diminui. Como a pressão do ar atmosférico não se altera, o ar vai se movimentar do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então ele vai penetrar no sistema respiratório. Quando a musculatura relaxa, a pressão interna volta a subir, comprimindo os pulmões, empurrando o ar para fora. Então, na realidade, o ato de inspirar, ele acontece porque os músculos, ao se contraírem, aumentam a caixa torácica, diminuindo a pressão interna. O ar, então, se desloca para o seu interior. Quando a musculatura relaxa, ela volta a comprimir o tórax, a pressão sobe, expulsando o ar atmosférico. Então, esse mecanismo de entrar e sair, ele acontece por contração muscular. Agora, todo o processo de inspiração e expiração, nós denominamos de ventilação pulmonar. Bem, qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade de inspirarmos e expirarmos? É justamente permitirmos a troca gasosa. É normalmente a hematose. Para que nós possamos entender a hematose, inicialmente nós temos que entender o que é o ar atmosférico, como ele funciona. Então vamos observar o ar atmosférico. O ar atmosférico, na realidade, ele é um somatório de gases. Nós encontramos no ar atmosférico o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico,